Este programa é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Está no ar, em rede nacional, diretamente dos estúdios integrados Cobra CAD, o programa da CAD SP Web TV. Acompanhe agora, Direito em Cheque. Boa noite, senhoras e senhores, doutoras e doutores. Estamos aqui ao vivo em mais um programa Direito em Cheque, realizado pela Comissão dos Acadêmicos de Direito de São Paulo, diretamente dos estúdios integrados Cobra TV, CAD SP, CAD Web TV SP, aqui em São Paulo. Vou cumprimentar aqui os membros da mesa. Boa noite, Oliveira. Boa noite, Tiago. Boa noite, pessoal. Um prazer, mais uma noite aqui com vocês. Conto com a audiência, compartilha. A gente tem um bate-papo muito bacana, mais uma vez. Meu amigo Carlos Cobra, boa noite. Henrique Trevisan, Jefferson, Kátia Santos, a Dani, Ivanilde, Valéria. Mandem as perguntas. Obrigado, pessoal. Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui tentando trazer uma pessoa com um bom currículo para a gente poder conversar. E aproveitar, mandar um abraço aí para o Michel, para a Valéria, Ana Paula, que já está aí. É isso aí. Então, cumprimentando os membros da mesa, vamos receber aqui hoje, então, advogado, professor, amigo nosso aí da faculdade também, doutor Flávio Adalto Ulian. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite. Muito obrigado pelo convite, Paulo. Muito obrigado. É uma satisfação imensa hoje estar aqui do outro lado, né, na sala de aula, vocês ali sentados e eu tentando aqui passar um pouquinho do meu conhecimento. E agora, né, com vocês aqui me entrevistando, isso aqui com certeza é uma experiência aqui nova, inusitada, mas espero conseguir atender aqui os anseios de todos. Muito obrigado. É isso aí, você que está entrando aí, já vai mandando suas perguntas aí. Tem uma pergunta aqui já. Tem pergunta já? Da Camila Lazzarini. Teacher, já corrigiu as provas? Sabia que ia ter lá. Ia chegar essa pergunta padrão, né? Essa é padrão. A Camila Conká. Tem certeza que quer que fala sua nota ao vivo aqui? Boa! Camila, pode ficar tranquila. Quarta-feira pela manhã sua nota vai estar lá e vou falar em segredo, tá bom? Fica tranquila. Então, aproveitando aí que já teve até a primeira pergunta, eu vou pedir para o professor se apresentar, falar um pouco da sua formação, da sua especialização e as instituições que o professor cursou, fez o curso de Direito e tudo mais. Eu iniciei a minha formação acadêmica no ano de 2000, estudei na Universidade 9 de Julho, onde todos vocês aqui... Harvard. Uma instituição fantástica, me formei em 2004... Eu fiz estágio no Núcleo de Prática Jurídica, hoje o Oliveira, que ele faz estágio lá também. Aprendendo muito lá. Me formei em 2004, fiz a OAB, no primeiro exame que eu fiz no 125 eu já tive minha aprovação. Saí da graduação, já iniciei minha especialização em processo civil no Mackenzie. Concluí minha especialização em processo civil e, paralelamente à minha especialização, melhor dizendo, eu fui... orientador do Núcleo de Prática Jurídica e fui professor da universidade, onde eu estou até hoje, são 12 anos e meio já lecionando aí Direito Processual Civil na Uninove, e fiz meu mestrado em Direitos Humanos na Unifiel, em Osasco, e hoje estou aqui na minha carreira jurídica com escritório e continuo na docência, que é algo fascinante, né? Então, você não só dá aula, você trabalha também, professor? Além de dar aula, também trabalho. Eu trabalho bastante. A pergunta clássica, né? Você trabalha ou só dá aula, né? Tem essas perguntas aqui. Ô, Oliveira, chegou alguma pergunta aqui? A gente pode... Pode tocar. Eu ia perguntar, além de aula, de ser advogado, tem alguma coisa a mais para contar pra gente? Essa você sabia e pegou no contrapé, né? Sim, além da graduação, além da docência, eu tenho escritório e eu tenho uma academia que fica em São Caetano, chama Dieb Lutas, lá no bairro Santa Paula, na General Osório. É uma casa especializada em lutas, a gente chama de uma boutique de lutas, né? A gente tem jiu-jitsu, MMA, Muay Thai, boxe, tem yoga, então, assim, só voltado especialmente, é uma academia voltada especialmente para lutas.
E além de treinar, eu também dou aula lá de jiu-jitsu, só para descontrair, para tirar toda essa tensão do dia a dia do direito. A yoga também é feito com o senhor, então? Não, a yoga eu sou aluno Pilates. só. Pilates. Pilates não, yoga. E falando então, o esporte ajuda bastante na vida, tanto acadêmica quanto profissional. Qual que é a importância até do esporte na sua vida como advogado, como professor, como ainda estudante, né? Quem estuda direito não deixa de estudar nunca na vida. E como o esporte ajuda nessa parte? Antes de iniciar a graduação em Direito, eu já praticava esporte, já praticava jiu-jitsu. E com a graduação eu parei, eu fiquei 10 anos parado, pensando que a graduação era algo que necessitava disso. E foi uma perda muito, muito grande, porque o retorno ele é bem complicado, a gente tem sobrepeso, problemas de saúde que vão surgindo pela falta da prática esportiva, mas hoje eu retomei e isso melhorou muito na postura, na saúde, no meu dia a dia, na concentração. É algo que a gente tem que aprender a conciliar tanto o esporte para a nossa vida, nossa saúde corporal e mental, e o estudo que é para a nossa evolução aí enquanto profissionais. Aconteceu comigo, inclusive eu dava aula até 2017, eu dei aula de Muay Thai, dava aula na Runner, e desde lá para cá, quando eu parei de dar aula, eu também parei de treinar. Nunca mais eu treinei, arriscava de vez em quando descer na academia, fazer lá num saco de pancada, dar alguns golpes, mas treino mesmo e tô sentindo falta. Já ganhei um peso, né? Tá fogo. Eu tenho Um peso? Vou falar quantos? Algum. Deixa um. Tem algo importante que eu gosto sempre de... Na verdade, o meu sócio, o Luiz Gustavo Frati, do escritório e da academia também, nós temos 2 sociedades, ele fala bastante, me chama muita atenção isso. Ele diz, a academia, a atividade esportiva, ela é um momento de lazer, mas você tem que colocar como regra. Não, porque senão tudo acaba sendo mais gostoso do que você ir para academia, cansar, suar, depois que você chega em casa. Então coloca como compromisso. Depois que eu coloquei como compromisso, tudo fluiu, hoje está tudo mais fácil. É isso aí. Tem a pergunta aí, Thiago? Alguma pergunta, professor? Já tem aqui, ó. Quer fazer, Thiago? Professor de civil, para quem não é familiarizado com direito, é igual casos de família? Olha, o direito ele possui vários ramos, né? O direito civil ele tem uma variação que é o direito de família. O direito de família, em muitas situações que a gente participa em audiências, acaba tendo algumas situações que nos deixam de saia justas, de calça curta. Mas a gente tem que administrar como profissionais, saber lidar com os clientes, né, as pessoas em si, e conseguir conter os ânimos, porque senão vira caso de família assim. Então é por isso que o professor faz uma luta, porque se começar o pega pra capar lá, pra não sobrar porrada de você, sobra. né? Não, que isso. Tem um jargão aqui do esporte muito bom, pelo menos na parte de luta, né? Não brigue, lute. Lute, é isso Então, aí. A gente é só o esporte mesmo. Mas no fórum, quando tem algum processo de família aí, já chegou a presenciar algum quebra-pau, marido e mulher num divórcio, já pegou alguma coisa? Chegar às vias de fato não, mas muita discussão que o promotor precisa intervir, o magistrado intervir, até mesmo alertar sobre o reforço policial, e isso já aconteceu algumas vezes, até inclusive com os advogados, os juízes tentando impor ali algumas condutas, né? Como já mencionei muito nas aulas de processo, o juiz ele é o presidente do processo, então compete ao juiz manter a urbanidade dentro das audiências. E quando as partes e os advogados começam a praticar algum ato exacerbado, compete ao juiz dizer, direcionar e alertar sobre todas as consequências. E isso acontece bastante nas audiências de família, sim. Até porque lá o sentimento de um do outro, às vezes, é de vingança, de tirar tudo, né? De falar, eu quero deixar nu, se for possível, aqui sem um real no bolso. Com a intenção então do vai conflito, com uma intenção né? de um conflito, mas dessa forma, né? E aí tem que ter esse controle todo, né? no E agora eu faço até uma referência à professora Gláucia, que todos aqui conhecem, que tem um trabalho muito voltado à parte de mediação e conciliação. A figura apesar de estarmos aqui dentro do direito processual civil, a figura do mediador e conciliador e dos advogados é muito importante para que não cheguem a essa parte. Os advogados eles não estão lá para fomentar o conflito entre as partes, mas sim para trazer uma solução àqueles que estão com os problemas.
Essa deveria ser a maior função do advogado, mas infelizmente na profissão a gente sabe que nem todos pensam dessa forma. A professora Glaucia falava muito isso. Cabe muito ao advogado não incitar o cliente dele, e sim tentar a resolução do Facilita até o trabalho do advogado, né? Trabalho. Em vez de dificultar criando picuinha lá, parece aquele diabinho que fica, vai lá, faz isso, né? Do meme. Se ele falar isso, né? a gente sai da sala, isso aí. E nas relações de família, o advogado ele tem que ser um facilitador do conflito. A gente tem aí a função do mediador, o advogado tem que fazer essa função. Ele está lá ganhando seus honorários, está realizando seu trabalho, mas ele não tem que levar aí a vitória a todo custo. A vitória não tem que ser do advogado, tem que ser do conflito, tem que ser do cliente, tem que ser do direito. O tal do ganha-ganha, né? Inclusive, importante, o advogado da parte contrária não é seu inimigo, pelo contrário, ele é seu colega de trabalho, né? Tem que ter também um respeito recíproco. Então, a hora que você orienta mal o seu cliente, você está desrespeitando o seu colega de trabalho, né? Isso é importante. Inclusive, as perguntas agora vem dessa aí. Já teve briga, já teve que separar, né? A Valéria perguntou falando aqui. sobre direito de família, casamento, eu lembro do professor Carlos Jadon, a fase clássica, que ele falava que adora direito de família, que é o estudo da vida após a morte. É verdade. Jadon, meu amigo. Olá, Jadon, tudo bem? Um abraço. Palmeirense, palestrino, Jadon. O Michel aqui já mandou. O problema são as amantes querendo, né? Não é nem a esposa no divórcio, é a amante querendo aqui. Agora, né, mas esse aqui, pro direito, ela não tem direitos. Se eu não me manifesto. E, professor, já chegou a escrever algum artigo para o Jus Brasil, algum site assim? Na verdade, os artigos que eu escrevi, eles foram adicionados todos ao meu mestrado apenas. Eu tenho a minha dissertação que era para ser publicada, eu acabei não publicando e teve a alteração legislativa. Eu preciso fazer a atualização dela para adaptar ao novo regramento processual. Mas existem alguns artigos, alguns textos aí, algumas entrevistas que eu já também desenvolvi, mas o trabalho mesmo que eu gosto é o trabalho dentro de sala de aula. E lá no seu escritório é cível mesmo, né? As demandas. O enfoque é mais voltado ao direito empresarial e societário. Tá? Nós temos nosso escritório, ele é um escritório que a gente trabalha em causas de maior complexidade, a gente trabalha um foco consultivo para empresas e quando a parte consultiva ela acaba não alcançando o fim que se espera, a gente acaba trabalhando no contencioso, mas o foco é mais empresarial e societário. E é claro, trabalhando aí para os grupos familiares, acabam aí algumas ações pessoais também que a gente precisa trabalhar. O que nós não trabalhamos lá é a parte de direito criminal, crime em si, só a parte de crime tributários, né, que é um caminho aí mais fácil dentro das ações tributárias. Quando precisar, eu já pego meu AB agora, criminal. Eu vou fazer minha peça em direito empresarial, já sei onde eu vou Ótimo. aprender. A porta está aberta, se precisar, já sabe. Deixa eu fazer outra pergunta. Quando o professor se formou na vigência do CPC antigo, né? Perfeito. E como é que foi a mudança aí no meio do caminho? Dando aula, foi fácil, foi difícil? Teve muito estudo ou foi tranquilo? A adaptação ao novo CPC no 2015, como foi essa transição? Como eu disse, eu me formei no ano de 2004. Em 2004 a gente estava na vigência do Código de 73. Código de 2015, ele entrou em vigor no dia 18 de março de 2016, o aniversário da minha digníssima esposa. Um beijo, amor, aqui. Então, uma data que eu não vou esquecer. Não pode. Mas, não pode. Como é bom um cara de memória, né, velho? Isso aí é uma coisa difícil de achar. Tava debatendo isso hoje com o professor Fábio, viu? Aí, o Fabião já vai até caguetando você aí. Olha lá, pegando os professores, que quer tua nota boa como? Mas deixa, sem cortar o professor, pode completar. Com relação às alterações, só para falarmos aqui de forma bem pontual, o Código de 2015 para o Código de 73, ele teve algumas alterações, ele teve uma facilitação procedimental, mas a essência do código ela se manteve a mesma, né? Ele teve uma reconstrução, uma reformulação dos livros, dos capítulos, mas a essência continua a mesma, claro. O código ele trouxe maiores, melhorou os institutos, trouxe alguns institutos que não estavam previstos, como a desconsideração da personalidade jurídica, o amicus curiae, e formatou de forma mais simplificada a estrutura executiva, a estrutura do cumprimento de sentença, mas tudo isso já era uma herança, já vem aí decorrente das alterações
que surgiram na emenda constitucional número 45, com o princípio da duração razoável do processo. Então, o processo ele foi mais otimizado, mas talvez de todas essas alterações do Código Antigo para o Código Novo, o que melhor vem se demonstrando, o que melhor foi feito para nós, foi a criação do CNJ e hoje a transformação do processo em processo eletrônico. Isso facilitou aí sobremaneira a atividade da advocacia. E o professor falou que se formou em 2004. Então Perfeito. pegou também a alteração no meio da faculdade do Código Civil. Essa foi um pouco mais complicada, porque eu iniciei a graduação no ano de 2000. O código ele foi alterado no dia 10 de janeiro de 2002 e entrou em vigor no dia 11 de janeiro de 2003. Eu me formei em 2004, então eu tive que estudar os dois códigos, tanto o Código Civil antigo, né, o de 16 e o de 2002, porque o meu exame da OAB foi no ano de 2004 para o ano de 2005. Então foi a primeira ou segundo exame com um novo código de civil, então foi um pouquinho complicado, mas tava na parte tudo simples. Começo ali, segundo semestre ali, primeiro, segundo, quarto um ano semestre depois, quase, um ano depois, né? Já tinha passado obrigações, toda essa Na parte verdade, mais tive que inicial, estudar, tudo reestudar, deu certo, Deu tudo certo aí, tudo em isso ordem. aí. E tem perguntas Tem aí, né, bastante Oliveira? pergunta Pode aqui, ir, vamos lá. muitas. Agora vai Vamos começar. lá. Bom, vou fazer essa aqui primeiro. O Michel está perguntando como funciona patentear o nome da empresa. Você estava comentando de direito empresarial, ele já mandou uma de patente de nome. Michel Tartarello, tudo bem, Michel? A situação ela não é das mais complicadas, tá? A gente tem um instituto que é o INPI, que ele é vinculado à União, e lá ele protege aí toda a criação intelectual, tanto marca, patente, desenhos, tá? E eu falo isso até porque eu tenho alguns procedimentos, alguns pedidos de patentes, de marcas, né? Na verdade, patentes não, mas de marcas, junto ao INPI, que estão em análise. É um procedimento totalmente administrativo. É claro que existe uma lei, a lei da propriedade intelectual, que regula como deve ser feito isso. Se for o caso, eu até posso voltar para a gente conversar sobre essa lei em uma outra oportunidade. Com certeza. Mas são meros atos administrativos. Primeiro você formula o requerimento. Todo requerimento, isso é importante, ele é pago, tá? Não é gratuito. Você formula o requerimento de marca ou da patente, é feita uma análise formal. Após essa análise formal, é publicado esse primeiro juízo de admissibilidade e é aberto prazo de 60 dias para que tenham oposições. Se não existirem oposições, ela passa desse primeiro momento de formalidade, passa pelo requisito material e você consegue, aí, pelo pagamento de mais taxas, algo que eu não concordo, mas são os atos administrativos, com o pagamento de outra taxa você consegue a preservação do primeiro decênio e aí com esse pagamento você consegue o seu registro. Então só a partir deste procedimento que você consegue o registro de marca. É algo bem tranquilo, é algo simples, não há necessidade de advocacia, de advogado, de capacidade postulatória por ser administrativo. E existe uma cartilha no próprio site do INPI que regula, que aponta, que demonstra como deve ser feito esse procedimento. Tá? É bem tranquilo. E sempre pensando, antes de fazer o registro, de realizar o registro, de solicitar o registro de qualquer marca, primeiro precisa verificar se ela é inédita, tá? Para não dar nenhum problema aí de utilização indevida de marca alheia, perfeito? Eu complementando, inclusive nacional, dá um problema, uma empresa aqui em São Paulo registrada com o mesmo nome de uma empresa em Minas, em outro estado também, a mesma coisa. Perfeito, como eu disse, o INPI ele é um órgão federal, então ele regula marcas, patentes, criações industriais dentro do Brasil, tá? É nacional, vinculado à União. O professor falou referente a fazer a pesquisa. Onde seria essa pesquisa? Um Google? A pesquisa ela é feita dentro do próprio site para verificar se já há algum pedido, porque a data que você formula o pedido, ele é considerado como termo inicial para a preservação da sua marca. Então o procedimento ele pode demorar 2, 3 anos, que seja, coisa que não acontece, tá? Mas independentemente da demora da concessão do seu registro, a data que você formulou o pedido, ele é considerado como termo inicial. Tá? E, além dessa pesquisa no INPI, é claro, procurar nas mídias, porque se você utiliza uma marca há mais de 180 dias, há mais de 6 meses,
você, mesmo sem ter formulado o registro, você ganha o que nós chamamos de anterioridade da marca. Então, alguém formulou o pedido da marca e você não formulou o seu, mas você já usa aquela marca há mais de 6 meses. Você consegue formular o pedido e, mesmo tendo sido posterior àquele primeiro registro, você consegue a sua anterioridade. Mas aí é uma questão probatória que é feito desse procedimento administrativo. No caso aí, creio que seja até uma das ideias do Michel. Um exemplo, se for uma MEI, ele vai, comprova que ele já tem a utilização daquele Perfeito. nome a um determinado período e aí fica Ele de consegue. uma forma que ele consiga... Ele consegue a anterioridade para registro da marca em nome dele. Perfeito. Acho que está perfeitamente Isso aí. respondido, hein, Michel? Muito bem. Mais Show que de bola, isso, Espero Show que de tenha bola, hein? ajudado. Fazer mais uma aqui, da Valéria e da Ana Paula. A Valéria está perguntando aquilo que a gente vê na faculdade. Qual a área mais procurada no curso de Direito? Acho que os alunos seguem. É isso, Valéria? Mais interessante. Mais Vamos lá, interesse. Valéria. Tudo bem? Uma boa noite. Área de interesse, é claro que eu sou processualista, então eu indico que todos sigam a área do direito processual, civil e a área do direito civil. Mas os alunos de direito, eles acabam entendendo que é muito complicado, que é muito difícil para questões de exame de ordem e procuram muito, a procura grande na área para exame de ordem é direito penal, porque tem a falsa impressão de que existe pouca matéria e é mais simplificado. Na verdade, não é. Não é. A procura maior é mais voltada ao direito civil, porque o direito civil ele acaba abarcando aí as relações sociais mais comuns. Então, por isso, os alunos eles acabam saindo da graduação e buscando aí uma especialização primeiro em direito civil ou em direito penal. E aí depois passam a afunilar esses estudos e trabalhar em questões mais especificadas, como direito falimentar, como direito consumidor, como direito tributário, societário. Continuando a pergunta, a outra pergunta era exatamente sobre a matéria de direito civil, que muitos alunos acham muito complicada porque ela seria um pouco mais complexa, tem muito porém, principalmente no processo, né? Tem muita regra. Né? Pois é. Primeiro vamos separar aqui essa área do direito civil, nós vamos separar em direito material e direito processual. Eu tenho direito civil e direito processual civil. A grande dificuldade na parte de direito processual civil é a questão da prática. Né? O direito material ele regula as condutas sociais, como nós devemos agir dia a dia. Como devem ser nossas relações familiares, como devem ser nossas relações empresariais, nossas relações sociais, civis em geral. O direito processual, ele atua na solução dos conflitos oriundos dessas relações de direito material. E a vida prática que vai fazer a gente aprender efetivamente. A graduação, ela mostra os caminhos, ela indica, ela aponta como deve ser feito. Mas se você não tem ali a vivência, se você não atua, acaba sendo muito difícil você ter uma visão ampla de como é o funcionamento. Que a teoria a gente sabe que é muito diferente da prática. E o Anderson agora... com certeza. Fazendo a prática, atuando na prática jurídica, ele deu um salto sabe assim, gigantesco a de mudança que aprendizado. foi. Com certeza. E oriento a todos, indico a todos os alunos que façam estágio, procurem estágio. Se querem a carreira jurídica, a gente precisa abrir mão de alguma coisa, a gente não consegue abraçar o mundo. Então, já estão lá no seu 7º semestre, 6º semestre, procurem estágios para que quando você termine a graduação, conclua a sua graduação, você já consiga estar engajado aí em alguma área preferente. E até o pessoal cobra muito isso, acho que da faculdade, de que acha que vai sair advogado, não é faculdade de advocacia, né? É faculdade de direito. E aprender a profissão de advocacia tem que fazer estágio. Eu estou fazendo lá na Defensoria Pública também, no Fórum Criminal. É outra coisa, você tem uma outra visão total fora da sala de aula, é totalmente diferente você aplicar o direito do que você apenas estudar as leis, você aplicar na prática. Você fazer uma defesa técnica, falar com o juiz, você apresentar para o Ministério Público alguma coisa, é uma coisa totalmente diferente. Então, quer aprender a profissão advogado? Vai ter que fazer o estágio, vai ter que ir para escritório, para uma defensoria, para um Ministério Público, ou mesmo ser estagiário do juiz.
Mas a faculdade não te ensina a ser advogado. Nunca vai sair um advogado pronto da faculdade. E para quem não tem muito tempo, igual eu tenho meu escritório, eu tenho minha vida muito corrida, eu abri mão um dia do meu escritório para fazer o núcleo. Pelo menos, se você fizer o núcleo, é muito bom. O núcleo da Uninove é fantástico, a gente aprende Eu demais. comecei no núcleo também. Porque você pode pegar um dia, pelo menos, da semana para se dedicar ao núcleo, já vai aprender, vai ser muito válido. Para quem não tem tempo de fazer o estágio, né, é uma boa. E eu, só para complementar, é tão bom o núcleo que eu fui estagiário do núcleo de prática jurídica durante 2 anos. Eu me formei, voltei para o núcleo de prática jurídica como orientador de estágio. E aí, por questões do dia a dia, muito trabalho, eu tive que pedir o meu desligamento da prática jurídica para continuar só na graduação. Então, é muito bom, muito válido. É uma experiência que só vai ampliar, aumentar os conhecimentos. Com certeza. Tem pergunta Tem da o Cobra, Valéria. o Cobra tem 2 Cobra perguntas também. aí bacanas sobre pensão, né? Tem uma da Valéria aí que ela fez, que no litígio, a maior briga é pelos bens ou pelos filhos? Olha, essa é uma pergunta que foi muito boa. No litígio, que envolve uma relação de família, a maior discussão é com relação aos bens ou com relação aos filhos. O grande problema das relações familiares, pelo menos na minha experiência prática aí de anos de advocacia, é que os pais eles acabam levando a figura dos filhos à posição de bem. Esse é o grande problema e é o que nós advogados a gente precisa colocar a mão na consciência e entender que apesar de ser uma parte profissional, de ser o seu ofício, sua atividade, o trabalho da advocacia ele é um trabalho mais social do que econômico e precisa fazer o cliente entender que os filhos eles precisam ser protegidos. A legislação ela traz essa proteção, só que isso precisa partir primeiramente dos pais. As brigas maiores que eu já atuei foram com relação à guarda e visitação. Tá? A questão patrimonial ela sempre é resolvida de alguma forma. Você briga com uma? O problema mesmo é a questão de filhos, porque eles esquecem que, enquanto pais, devem preservar pelo crescimento do filho, pelo próprio princípio que vocês conhecem, o princípio da proteção integral do menor. Eles, a verdade, não sei nem se esquecem, mas não sabem disso. E acabam fazendo um cabo de guerra com o filho. E isso só atrapalha no crescimento e desenvolvimento. A questão patrimonial ela é uma questão mais secundária. E acaba acontecendo, não sei, o professor acho que com mais propriedade pode falar, aquela coisa que a gente vê da pessoa, não, porque eu vou correr atrás do meu advogado, que eu quero que o final de ano é meu, eu não quero saber e tal. Então aí entra esse ponto que você fala da mediação, do advogado não ser aquela coisa de chegar para a pessoa e falar, vamos para cima. Não, calma, vamos lá. Vamos tentar fazer como disse, a própria mediação, dar aquela baixada no ano e falar, vamos fazer da melhor forma para ambas as partes, até mesmo para não entrar nesse litigioso mais denso, né? Acho que acaba acontecendo essa coisa de você conscientizar ali a mãe ou o próprio pai. Não, faz o seguinte, pega um Natal, um Ano Novo, para fazer aquela divisão e conseguir ter um caminho mais curto e acabar com a discussão. O grande problema dessa atuação do advogado como mediador, isso é importante, deve ocorrer, é que as partes elas sempre acham que estão sendo lesadas, tá? Então você advoga para a genitora, para a mãe, o pai ele sempre vai achar que o advogado que foi indicado pela mãe, mesmo trabalhando uma tentativa consensual, vai estar tentando privilegiar a mãe. Então essa tentativa extrajudicial é válida, deveria ocorrer de forma mais corriqueira, mas é nos bancos aí do Poder Judiciário que as questões elas se resolvem. E quando se tratam de questões voltadas a direito de família, existem equipes multidisciplinares que vêm atuar, psicólogos, assistentes sociais, e mediadores que vêm atuar de forma mais profissional para que consigam, para que as partes consigam enxergar que o filho precisa ser preservado. Sim. Mas a briga ela é imensa porque um não quer ceder, né? E o outro também não quer, fica naquele cabo de guerra, e aí no final, todos vocês aqui já sabem, né, os alunos de direito que estudaram um pouquinho de processo,
sabe que existe um princípio da jurisdição que é chamado de princípio da substitutividade, e uma vez que a gente vai até o Poder Judiciário, se não tiver solução pacífica por vontade aí das partes, o Poder Judiciário vai decidir. E a decisão, muitas vezes, ela não vai agradar as partes, mas certamente ela vai colocar um fim ao conflito. Então a mediação e a conciliação, ela sempre é o melhor caminho, principalmente nos litígios que envolvem direito de famílias e menores. E é o caminho, né? Essa parte de mediação aí. Hoje a professora de processo também, esqueci o nome da professora. Não esqueça o nome da Não esqueça o professora, nome Paulo. da professora, porque eu estou tentando lembrar a Não pergunta, faça, mas eu vou vir com o Paulo. nome da Duas professora. coisas ao mesmo tempo para pensar não dá certo, né? E ela estava falando, em São Paulo ainda não tem remuneração para o conciliador e mediador, mas é uma coisa que aos poucos está indo. Acho que ela falou que em Goiás já tem uma remuneração baixa ainda, mas está se tornando uma profissão e vai ser muito importante, porque além de desafogar o judiciário, vai dar solução rápida para conflitos, né? E o mediador, tanto o advogado, que conhece o direito, mas só quem diz o direito é o juiz, como bem o professor colocou. E, então, assim, o advogado conhecendo o direito e já sabendo mais ou menos o desfecho, já tentar resolver ali na frente, não ficar judicializando, né? Litígio em cima de litígio, demora e tem às vezes a criança lá que está sofrendo, né? Então o advogado também tem que ter essa consciência de que não é só dinheiro, não é cliente e tudo. Tem uma parte lá mais interessada que seria ali uma criança Interesse do menor. e o interesse do menor. Mas, né? Paulo, vou aqui só fazer um apontamento que muitas vezes não é por falta de vontade e tentativas do advogado, tá? Os advogados, com eles, certeza. como eu disse, eles estão voltados nessa parte de direito de família, principalmente, a tentar essa composição. Mas as partes, elas sempre acham, relutam, elas têm ali uma visão de que estão sendo prejudicadas, sempre, igual eu tinha e não falado querem antes, ceder. né? Acaba tendo muito ego, porque quando uma relação familiar ela se encerra, a maioria dos casos ela acaba se encerrando com muita mágoa, com muito rancor, e isso eles acabam transplantando aos filhos. E para você compor isso acaba sendo muito difícil. E só a figura do advogado acaba não sendo suficiente, a ponto de eu já escutar de cliente se eu estava advogando para a parte contrária. Né? Se é meu advogado ou advogado dele. Então, claro, nós somos advogados do litígio, nós temos o nosso cliente, vamos defender aí da melhor forma, segundo o código de ética ela nos traz, mas nós também não podemos ser cegos e deixar aí as coisas correrem da forma que o cliente quer. Na verdade, quem tem um conhecimento técnico somos nós, advogados. O cliente ali, nós estamos instrumentalizando o interesse do cliente, desde que seja possível. Né? Também não podemos tratar essas situações aí de forma comum. Né? Paulo, a gente está com uma audiência grande aqui, Tá tem com audiência muita boa pergunta. hoje. E igual, só complementando, que eu até comentei isso no início, chega um ponto que o outro quer tirar até os talheres, deixar sem nada mesmo, sem onde dormir, sem teto, sem lugar nenhum. É complicado. Eu já participei de um divórcio que teve divisão patrimonial, que o oficial de justiça, ele contou talheres. Isso é caso real. A briga era tão ferrenha que o oficial de justiça, no momento que foi realizar a partilha patrimonial, por decisão do juiz, ele teve que contar talheres. Separar. E eu participei disso. Algo absurdo, mas ali não chegou, foi uma decisão judicial, a gente teve que cumprir. E até já respondeu uma pergunta do Cobra, que ele tinha feito uma pergunta dessa. Qual que o foi professor foi bem caso antes ali. emblemático para contar. Então esse deve vale, ser Cobra. dele. Esse contar Vale como? Esse é emblemático, mas eu tenho um Pior aí. não digo pior, um que me deixou muito comovido. Pode né? contar. Foi uma ação de despejo, tá? Nós atuamos aí numa ação de despejo, ajuizamos foi uma ação de reintegração de posse. O rapaz casado, tinha um contrato de locação, na verdade ele morava sozinho e ele trouxe uma mulher com 5 filhos para morar dentro do imóvel. E aí ele simplesmente desapareceu, não dava para fazer ação de despejo, uma vez que não tinha contrato de locação com quem estava no imóvel, a pessoa acabou entrando e ficando, nós notificamos para desocupar, a pessoa não contratou advogado, não se defendeu, conseguimos eliminar e nós tivemos que fazer a reintegração deste imóvel. Tiramos do imóvel lá, desocupamos o imóvel com a mãe, mais 5 crianças escadinha. Essa foi
a gente fala, a gente é advogado, a gente precisa atuar, a gente tem que cumprir nossas obrigações com o nosso cliente, estávamos tudo dentro da lei, mas são casos que a gente vê no dia a dia que esse foi o mais emblemático, que esse foi um dos meus primeiros casos, mas esse ficou marcado, né? Imagino. E eu ouvi história até que teve briga de coleção de Kinder Ovo já. Tem um professor lá, né, que deu aula pra gente também, mas foi de civil lá, acho que foi no primeiro ou no segundo. Guarda de animal de estimação, direito de visita para que animal de Inclusive, estimação. tem uma pergunta. Mas aqui, briga tem por uma coleção de pergunta Kinder aqui, Ovo, se fosse ainda aqueles LP valioso lá dos Beatles, aí eu entendo, porque Raridade, tem um valor. Agora, coleção de Kinder Ovo. Mas geralmente meu. a namoradinha sempre fala, ai, tá tendo lá no McDonald's, É, a coleção do aqueles Mario, McLanche vamos lá. feliz, Ah, eu né? pego esse, você pega aquele, a gente fecha. Sacanagem, Na não hora que cheguem você nesse termina- nível, pelo amor de Deus, não cheguem. Posso juntar 3 perguntas em uma do Cobra aqui? Aí, ó, Porque são é. todos sobre filhos e guarda. Vamos Fique lá. à vontade. Amigo Vamos fazer, dele aí. vou fazer um catadão, Cobra. Ele pergunta se o pai tem que pagar pensão alimentícia ao adolescente que já trabalha. Aí, ao mesmo tempo, ele pergunta sobre pensão da avoengas, né? Deixa eu ver. A avó materna é pensionista, seu marido falecido. A minha filha ainda terá direito à pensão, Cobra? Fica meio confuso. Vamos lá, vamos falar. Eu falar sobre- acho que eu consegui compreender. É. Vamos lá. Primeira pergunta: o filho adolescente que trabalha com vínculo empregatício, ele tem direito a receber pensão? Sim, se é adolescente, então ele aí é menor, está dentro dos 18 anos. Pelo poder familiar que existe, os pais, por disposição da lei, eles são obrigados a manter o sustento, a educação dos filhos até a maioridade, até os 18 anos. Então, se há o pagamento de pensão, ela tem que continuar mesmo com o filho já tendo trabalho com registro em carteira, tá? Qualquer outra atividade empresarial, o que muda é se ele já tem emancipação, algo do gênero, aí que ele já tem sua capacidade completa. E uma coisa importante aqui, só para complementar essa pergunta, a obrigação alimentar, ela não cessa com a maioridade. A obrigação alimentar, ela perdura enquanto existir a necessidade, melhor. E ela só encerra com um pedido judicial se ela não tem um prazo previamente estabelecido. Então, muitas vezes a gente tem uma situação, o pai paga a pensão, ou o parente paga a pensão, e completou a maioridade, ele deixa de pagar a pensão por liberalidade. Não façam isso. É necessário requerer judicialmente, dentro do processo em que fixou os alimentos, como regra, a exoneração, comprovando que aquela pessoa não depende mais dos alimentos. Porque se deixar de pagar, fica inadimplente. Estando inadimplente, tem aí as penalidades legais, que é as tutelas executivas, e dentro delas uma medida coercitiva, que é aquela mais temida por todos os devedores de pensão, que é a prisão civil. Prisão civil. Posso dar um recadinho enquanto o professor toma uma água aí, rapidinho? Então vou passar o calendário sazonal da semana aqui para o pessoal. Dia 29/10 foi Dia Nacional do Livro. Dia 30/10 foi Dia do Balconista, Dia do Comerciário e Dia do Fisiculturista. Parabéns aí para os fisiculturistas aí, ó. Dia 30/10 foi Dia da Reforma Luterana. Dia das Bruxas foi o Halloween. Parabéns aí suas bruxas que nos assistem. Mamãe tá assistindo, parabéns. E Dia Mundial do Comissário de Voo. Dia 1º foi Dia de Todos os Santos. Parabéns a nós, homens. Dia 2 foi Dia de Finados. Ainda bem que a gente falou depois, no dia seguinte, né? Foi aniversário da minha filha, beijo Bia, te amo. Dia 3, ontem, né? Foi dia do cabeleireiro, instituição do voto da mulher, que foi em 1930. E hoje é dia do inventor, né? Para você que vive inventando desculpa para não estudar. Peguei. E, pessoal, um recado aqui, a gente renovou também nossa parceria da CAD, da Comissão dos Acadêmicos de Direito, com Metacursos, tá? Então, eles estão dando curso preparatório para o exame da OAB. E no Meta aqui, você não é apenas um número, tá? As turmas são reduzidas, o contato é imediato com o professor. O curso é 100% presencial, as aulas focadas nos temas mais abordados da OAB, tá? Não pode perder essa oportunidade. E para você que quer um desconto, é só indicar o cupom. Eu postei lá no nosso Facebook, vou postar de novo, depois é só acessar lá, procurar que está lá postado. O cupom com a hashtag CADSP. Com esse cupom você preenche e leva lá, tem 50% de desconto no curso, tá?
Você paga apenas uma taxa única que pode ser parcelada em 12 vezes no cartão, beleza? Entre em contato pelo WhatsApp 94522-3125, 94522-3125 ou contato@metacursos.com.br. Eu fiz o curso lá, fui aprovado de primeira no concurso no 28º exame da OAB, então eu recomendo porque eu fiz e eu sei que é bom. Valeu! Mais recados aí, Oliveira? Tem um recadinho. Vou mandar um abraço pro Jotinha, João Ernesto. Obrigado pela audiência, João Ernesto. A gente teve um debate, né, no programa do Cobra. Ele tava gritando aquela... Bem-vindo à nossa live, João. O Lula livre, a gente bateu um papo, se acalmou, né? Obrigado pela audiência, continue com a gente. Pode gritar, Lula livre, chupa Corinthians, pô. Não tem aqui... problema. Assiste a gente... A Lucidalva, que está sempre nas nossas palestras, um abraço para a Lucidalva. Um abraço para o meu amigo Carlos, da Só Cabos, um dos nossos novos patrocinadores. Obrigado aí pelos nossos microfones, hein? Show de bola. Valeu mesmo. O microfone do Silvio Santos agora do Oliveira. O próximo vai ser os da lapela, né? O de lapela, ou aquele que vem aqui por trás da orelha. Show de bola. E ele é um cara empresário de cantor sertanejo. Depois a gente vai conversar, trazer os meninos aqui, né, Carlos? Para fazer uma palhinha aqui, um programa especial. Pode ser aquele programa do dia 18 de dezembro, quem sabe, né? Show de bola. Bem pensado. E outro abraço também, a gente não pode esquecer do despachante Oliveira, pessoal. Documentação, chegou o final de ano, a coisa é séria. Teve uma blitz aqui na entrada do Madalena. Quem mora aqui para esse lado sabe que foram apreendidos 160 veículos no guincho, entre motos e veículos. Documentação é coisa séria. Procure profissional de qualidade. Lá eu garanto o melhor atendimento. Melhor preço da região, da Zona Leste, você vai ser atendido, parcelar o seu documento em até 12 vezes. Sabe o que é 12 vezes? Paga um pouquinho por mês, pessoal, e fique em dia. Só o guincho, a multa que você vai pagar, você vai gastar R$ 283 de guincho e 35 de diária. Você às vezes paga R$ 100 de juros diluído em 12 parcelas, nem sente. Passa lá, Despachante Oliveira, Avenida do Oratório, número 3595, Jardim Guairacá. Tem um café lá? Tem um cafezinho? Tem café, balinha, água gelada, um bate-papo agradável. Pode ir lá que eu garanto o melhor atendimento. Ar-condicionado, tá calor, professor né? vai levar as naves dele lá, hein? Pode ir lá. Lá ele paga IPVA, hein? Vou lá para parcelar o meu documento parcelar. também, né? Vale a pena, hein? Também sou filho de Deus. Só lembrando, Olivia, agora que você tocou nesse assunto aí lá do Madalena, né? Eu vi até um trailer lá, que eles rebocaram um trailer. Sim, o 19º Batalhão, eles fizeram até um vídeo, os policiais. Então, esse Cara, vídeo. passou assim, ó, acho que, sem exagero, 6 guinchos cheios de veículo e moto. Então, foi nesse vídeo, eu vi, tinha um trailer lá de cachorro-quente até. Pergunta, ele paga IPVA ou IPTU? Ele fica lá estacionado lá, né? Na realidade, se ele for emplacado, ele paga o IPVA, licenciamento seguro obrigatório, e ele precisa da licença da prefeitura para trabalhar na rua. Mas IPTU não. Não, IPTU não. Então tá certo. Tem mais pergunta aí? O Carlos está agradecendo, mandando um abraço. Obrigado, Carlos. Aproveitando aqui essa pergunta do Cobra lá, que foi a segunda pergunta, né? Ele falou assim, meu amigo mandou perguntar e deu risada. Vai ver que é ele mesmo, né? Parece aquelas perguntas do Altas Horas lá, Sérgio Grossman lá, né? Ele quis dizer assim, ó, a filha recebe pensão da avó paterna, que é pensionista do marido falecido, né? Então, a avó paga a pensão da filha, só que o avô já morreu, ela é pensionista do avô. Mas não tem os pais, então, né? Não. Porque o avô, ele pode só ser assume que tenha se os não pais. tiver Ele os diz pais, que quem se paga a não tiver pensão condição, é a avó. E ele quer dizer assim, após essa avó falecer, ela ainda vai ter essa pensão garantida? Do INSS. Entendeu, professor? Sim, entendi. A avó paga a pensão, só que essa avó recebe pensão do marido dela que já é falecido. E quando ela falecer, essa criança ainda tem direito à pensão da avó? Primeiro, tem que verificar qual que é a origem desse benefício que a avó tem. Questões previdenciárias, se a avó tem um benefício, tem uma legislação que estabelece, não vou recordar o número aqui, mas ela diz que o benefício previdenciário ele se mantém até os 24 anos de idade para homens. E para mulheres, salvo o melhor juízo, tá? Enquanto perdurar a necessidade e não tiver casamento. Tá? Eu trabalhei no IPESP, que hoje é o SPPrev, então lá tem uma estruturação previdenciária diferente. Então nós temos vários entes previdenciários, a gente tem o municipal, estadual e o federal. Então, primeiro tem que verificar a legislação de cada um deles. Tá? Mas, de toda forma, se a filha, se a
alimentando, A aí, neta que ela deixou de ter a necessidade, ela deixa de receber esse benefício, essa pensão alimentícia. Sim. Se for pensão alimentícia, aí precisava separar para ver se é benefício previdenciário, no caso, uma pensão por morte, eu não sei qual que é, ou se é uma prestação alimentícia. Tá? Mas, uma segunda pergunta que ele fez foi sobre os alimentos aboengas. Isso. Quando os avós eles são obrigados a pagar a pensão ao neto? De forma bem simples, tá? A pensão ela é paga pelos parentes mais próximos. Quando o parente mais próximo ele não tem condições, esse não tem condições não pode prover por si só, os avós eles acabam por complementar a pensão, ou na falta dos mais próximos, os mais remotos eles acabam assumindo o encargo. Então é dessa forma, tá? Perfeito. Se os pais eles um erro aí muito grande que a gente vê nessa parte de alimentos contra os avós, né, solicitados aos avós, ele se dá no fato da existência dos pais. Muitos advogados eles acabam ajuizando a ação em face dos avós, mas com os pais ali existindo. Às vezes simplesmente que o pai não quer pagar, eles Isso, falam, então já vou vai atacar o direto. avô. A obrigação dos avós, ela acaba sendo aí suplementar. Sim. Ela não é obrigação principal. Ela só torna obrigação principal na falta dos parentes mais próximos, dos pais. Uma outra discussão que a gente escutou no núcleo, né, o pessoal fala no núcleo de prática, é um entendimento que conta quem tem os avós maternos e os paternos. Né, tem um entendimento, parece, de uma corrente que acha que quem tiver mais condição financeira paga, e tem um entendimento que os dois teriam que dividir e pagar, porque a responsabilidade serão dos dois lados dos avós. Pois bem, vamos lá esclarecer isso também, de forma bem simples e bem objetiva. A obrigação de sustento dos filhos é dos pais. Então, de forma proporcional, levando em consideração os rendimentos de cada qual. Porque eu tenho que sempre considerar aquele binômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Na verdade, agora é um trinômio. Era um binômio, a doutrina ela veio evoluindo e passou a ser um trinômio. A obrigação dos pais ela acaba sendo idêntica. Porém, aquele que se demonstrar com melhores condições, ele acaba contribuindo de forma maior. Então, não existe esse 50%? Não, depende de quanto cada um pode contribuir. E da mesma forma que eu trato com os pais, eu trato com os avós. Em regra, ele é proporcional. Então, ajuizada a ação de alimentos em face dos avós paternos, é possível também requerer que os avós maternos integrem esse polo processual, para que tenha uma proporcionalidade, ou pelo menos identificar quanto cada um pode exigir. Então, quando exigirem pensão aos avós, lembrem-se, os avós paternos e os avós maternos são responsáveis. Mas não é uma regra... Em igualdade de condições. De condições, porque isso seria, por exemplo, se fosse regra, seria uma solidariedade, e ela não pode ser presumida, né? Então, tem que... Quer que os dois paguem? Então, entra para um, para outro e pede a divisão por igual. A decisão judicial... Mas não pode ser uma obrigação. Então, veja, a decisão judicial, ela só abarca, ela tem os limites da coisa julgada, até falei aqui na aula do nosso Cacau, que está ali na produção, né? A coisa julgada, ela é feita com relação às partes que atuam no processo. Então, se for ajuizada a ação apenas contra os avós paternos e não requerer o ingresso dos avós maternos, somente quanto àquele será fixada a prestação, para quem figurou no processo. E é claro que vai ter que ser feito um estudo, tem que ser provado qual a necessidade daquele que está requerendo e quanto cada um tem de disposição para contribuir. É isso que tem que ser visto. Vou dificultar um pouquinho. Pode ter um chamamento ao processo do avô paterno, falar, não, eu quero que convenha ao processo materno também aqui, porque eu não vou bancar sozinho. Porque ele é avô também, né? falar agora, Vamos lá para as intervenções de terceiros, então, tá? Processo. Essa é uma solidariedade. Você acabou de mencionar que não se trataria de uma solidariedade. Exato. Não está previsto que a obrigação dos avós é solidária. Isso não tem previsão expressa. Porém, por questão de relação de parentesco, a lei estabelece que os avós eles assumem a responsabilidade no lugar dos pais, de forma subsidiária ou de forma principal, se faltarem os pais. Por esse motivo, dá para se entender pela estrutura da legislação que há uma solidariedade. E se a gente lembrar lá do chamamento ao processo, uma forma de intervenção,
quando citado na defesa, os réus podem chamar os mais devedores solidários. É que aqui eu ainda estou estruturando a obrigação, mas existe situação concreta da qual eu tenho o chamamento. Isso já é caso concreto. Se procurar na jurisprudência, nós temos hipóteses dos avós, normalmente os avós paternos, fazendo chamamento para os avós maternos ingressarem no polo e ampliar aqui quem serão os responsáveis pelo pagamento da obrigação. E aí vai só ter a análise probatória para aferir quanto cada um vai ter que contribuir. Perfeito. Tiago, vou pedir só, antes de você continuar também, chama a nossa hashtag aí para o pessoal começar, para a gente fazer o sorteio e a gente continua com as perguntas. A live tá... Manda aí, Tiago. Hashtag CADSP, pessoal. Vamos lá, para poder participar, valendo a partir de agora. Vamos colocar hashtag... Desculpa, CADSP é para poder fazer no meta. É o CPC é mais legal, tá? Hashtag CPC é mais legal. Pode ser hashtag CPC. Hashtag CPC. Para ficar mais simples para o pessoal compartilhar mais ainda. Manda a hashtag CPC aí. Hashtag CPC. Nós vamos sortear dois códigos de processo. É um código de processo civil. E esse aqui é indicação do professor. Ele sempre falou muito bem do Humberto Teodoro Júnior, né? Perfeito. Esse autor ele é fantástico, as obras dele. Eu estudei na minha graduação com essas obras e indico hoje para os meus alunos. Tem uma visão processual aqui bem própria. É um livro didático com bastante conteúdo, bastante conhecimento e uma boa aquisição. E para quem ganhar, vai aproveitar bastante. Esse é o volume 1, onde tem a teoria geral do processo, processo de conhecimento e procedimento comum. Perfeito. Vamos lá, então vamos continuar com as perguntas aqui, que tem pergunta, hein? Tem uma pergunta aqui da Valéria Cristina, que é com relação à forma de pagamento da pensão. Daí eu estava aqui passando as perguntas e eu gostei dessa aqui especificamente porque tem muita discussão de como pode ser feito o pagamento da pensão. As relações familiares, elas são complicadíssimas, tá? E muitas vezes aquele que está recebendo a pensão, ele entende que tem que ser dinheiro, dinheiro, dinheiro. Mas na verdade, primeiro ponto, a pensão ela tem que ser suficiente para manter a mesma condição de vida daquela pessoa que já, né, que vem se mantendo. Deixa eu melhorar aqui, tá? Para facilitar. Os alimentos eles têm que ser suficientes para manter a mesma condição de vida daqueles que eram os alimentados enquanto conviviam em conjunto. Tá? Então, se tem esporte, tem que ser suficiente para pagar o esporte, alimentação. Isso, a forma mais clássica, a forma mais ortodoxa para cumprimento da obrigação alimentar é pecuniária, é o pagamento de dinheiro e é entregue esse montante de dinheiro e a parte ela vai dispor desse dinheiro da forma que bem lhe aprouver. Tá? Uma outra forma de pagamento de prestação alimentar é o que nós chamamos de alimentos in natura. Esses alimentos in natura é com o fornecimento de mantimentos, de vestuários, de moradia, de aluguel. Então, tanto convênio médico, educação. Isso muitas vezes ocorre quando o alimentante ele paga uma parcela em dinheiro e também inclui o alimentado no plano de saúde. Isso acontece muito, mas pode ser apenas por meio in natura, com oferta de alguns direitos, alguns benefícios, ou por meio pecuniário. É que tem uma grande discussão, quando o valor ele é pago em pecúnia, se há necessidade de prestação de contas. Né? Recebeu os alimentos. Tá, para que está sendo destinado esses alimentos? Isso é uma discussão que surgiu aí com o Código Civil, quando foi modificada, quando foi regulada a partir de 2008, as questões voltadas à guarda compartilhada. Muitos debates existiam sobre a necessidade da mãe prestar ou não contas ao pai no caso do pagamento da prestação alimentícia. As decisões eram todas em sentido contrário. O Código Civil, ele, com as suas alterações nessa parte de guarda e proteção aos filhos, ele garantiu que a parte que não tem a guarda, que paga a prestação alimentícia, possa requerer a prestação de contas também. Então aqui eu tenho mais uma possibilidade daquela ação de procedimento especial para a prestação de contas, para saber qual está sendo a destinação, até mesmo para efeitos de se pedir a
redução do valor ou até a majoração, dependendo do resultado. E o objeto da prestação também é o bem-estar, né? Tem que estar, se não está sendo bem empregado, tem que realmente... Eu preciso mandar um abraço aqui, pra gente continuar, pro meu amigo coronel, comandante do 19º Batalhão aqui da Anhanguera, Carlos Henrique Lucena, obrigado pela audiência, tá falando parabéns, Obrigado, ótima entrevista, obrigado pela audiência, Obrigado, coronel. Manda mais pergunta aí. O Rema falou que mandou pergunta, mas deve ter sido zoeira aqui. O Rema não é meu fez amigo, pergunta. gosto muito do Rema, mas o Rema... Dá uma melhorada nas perguntas aí. A Valéria Valéria tá agradecendo, ótima resposta, obrigado. É isso. A Camila fez a nossa hashtag aqui, CPC. a Kika também. Vamos lá, hashtag CPC. O Kika Aguilhardi, a mãe do Ale, um abraço, dona Kika. Tô Vamos subindo lá. aqui. Tinha uma pergunta Tô aqui, subindo ó. aqui, eu só dei uma descidinha Eu pra dar um desci abraço também pro para ver as coronel. hashtags. A pergunta do Rema, falei, era como tira uma tira de couro das Não, ele costas tinha feito sem uma... sangue. ele tá falando umas bobagens, mas ele tinha feito uma pergunta legal, Rema, eu vou fazer. Se guarda compartilhada é o melhor caminho. Ele tinha feito uma pergunta bacana. Sim, de forma bem pontual, a guarda compartilhada é o melhor caminho hoje, tanto que o Código Civil ele estabelece como regra que a guarda ela seja compartilhada. Tá? Existem 3 formas de guarda hoje, tá? 2 que estão pontuadas no nosso Código Civil e uma que não está regrada na legislação, não está positivada. A guarda unilateral, que é aquela exclusiva, também chamada de exclusiva, que é para um dos pais ou algum terceiro. A guarda compartilhada, que é exercida por ambos os cônjuges. E a guarda alternada, que é como se fosse a guarda exclusiva, mas com periodicidade. Não é a guarda compartilhada, mas uma derivação. Essa guarda alternada, um pouquinho complicada, não está na legislação, então vamos deixar ela um pouquinho separada. Tá? A guarda compartilhada é aquela exercida por ambos os cônjuges, pelos pais, né? Pai e mãe, pelos genitores, e eles decidem, né? A gente sempre pensa em guarda compartilhada, o que é isso? É a decisão conjunta. A guarda compartilhada não é mochileiro, vai morar um dia na casa de cada um. A guarda compartilhada pode ter uma residência, o menor pode ter uma residência fixa, mas o ponto principal é a decisão conjunta dos genitores pensando no bem-estar dos pais. Só que para isso, infelizmente, a gente depende, ou felizmente, a gente depende dos pais conversarem, dos pais se entenderem, pelo menos para que consigam chegar a essa decisão com relação aos interesses dos filhos. Porque se os pais eles não chegarem nesse consenso, se não for possível pelas situações fáticas, o juiz ele vai ter que decidir e ele pode impor essa guarda, mas hoje, o que está não tendo essa conciliação, essa conversa, ela é fixada de guarda, ela é fixada de forma unilateral exclusiva. Show de bola. Aí o Rema falou, perderam o telespectador, mas não perdemos, porque agora respondemos sua pergunta. Agora ele respondeu, séria. só fico por causa do Oliveira. Obrigado, hein, Rema. Porra, valeu, hein? Eu não tinha lido a outra pergunta. A Paula perguntou aqui. Pois não, pode falar. Que eu acabei trocando aqui, eu acabei perdendo um pouco. Aqui, né? Quando uma das partes assina a guarda compartilhada e depois some. Eu vou até aproveitar na dela, já vou um pouco além. Na condição de uma guarda compartilhada, realmente o pai some e a mãe quer fazer uma viagem, porque tem aquelas condições de ter assinatura. Eu falo que acabou acontecendo, não da mesma forma, mas com a prima minha, ela não poder subir na realidade porque ela estava sem a documentação e meus primos estavam para cá. Então não cabe ao caso, mas nessa condição, o pai some, a mãe quer viajar com o filho e é parada seja no aeroporto, seja no terminal de ônibus, o que ela pode de repente fazer? Por isso que eu digo, consulte sempre um advogado. Essa questão ela é simples e corriqueira, tá? Se a guarda ela é compartilhada e um dos genitores ele acaba por desaparecer, primeiro você vai ter que requerer a modificação dessa guarda. Mas o procedimento para modificação dessa guarda é complicado. A gente tem tutelas provisórias para isso. Além das tutelas provisórias, eu não quero mexer com a guarda, não quero um procedimento de guarda agora, mas eu preciso de uma autorização para viagem, questão urgente.
você consegue requerer isso, que é o que a gente chama de supressão de consentimento. Existem até formulários dentro do site aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, parte própria, da qual você consegue formular esses pedidos para pedir autorização para viajar. Então é bem simples, você consegue administrativamente não seria a melhor palavra, mas direto no site do TJ, preenchimento de formulário, requerer essa autorização para viagem, ela acaba sendo bem simples. Não arrisquem e compareçam direto lá na alfândega, vai barrar. Não vai viajar se não tiver o documento de autorização de ambos. Então, para não ter esse transtorno desnecessário, primeiro, formule o pedido, requer o consentimento, supram a falta dessa autorização e vai viajar com tranquilidade. A Valéria aqui também perguntou se aconteceu do casal ter 2 filhos e num divórcio o pai fica com um e a mãe com outro. Um fica com um. Aí é difícil. Aí tem que fazer alguma pesquisa se algum juiz já deu, mas sim, acredito que isso acontece tudo, mas claro, tudo vai depender da relação familiar, tudo vai depender das condições, das possibilidades. Muitas vezes não é nem por vontade de separar os irmãos, mas sim por necessidade de manutenção. A parte ela não tem condições de manter 2 filhos, não tem condição de pagar a pensão alimentícia, e aí eles acabam dividindo, separando aí os irmãos, cada um fica com um filho para que consigam manter um melhor sustento, tá? Mas as situações de fato, elas podem ocorrer e certamente os irmãos podem ser separados, mas sempre lembrando nessa questão de guarda. O que se busca é a preservação do interesse do menor. Se as partes não chegarem a um consenso, se o Ministério Público identificar que os menores estão sendo prejudicados, se o juiz verificar que o melhor caminho é a guarda unilateral, a guarda compartilhada, uma forma de regime de visitação, o juiz ele vai estabelecer. Tudo tem que ser pensado pelo princípio da proteção do menor. Então, não vale tanto o que as partes assim querem, mas sim que os menores eles vão sofrer, vão suportar. Terão um crescimento sadio? É isso que a gente tem que pensar. E todos os advogados, quando estiverem atuando, pensem sempre nisso antes aí de qualquer medida. Tanto que até por pedido do próprio menor, de repente, se ele chegar pro juiz e falar, eu quero ficar com meu pai, e o outro, de repente, falar, eu quero ficar com a minha mãe, ou até pedindo, e provando a condição que o pai pode ter a cautela da criança, que ele tem condições e não vai deixar faltar, o juiz acata o pedido da criança. Como eu mencionei, sim, mas antes de tudo isso, as varas da família e vara da infância, elas estão dotadas aí elas possuem equipes multidisciplinares, psicólogos, assistentes sociais, que vão fazer trabalho em loco, até para identificar, verificar, investigar se de fato aquela separação vai ser o melhor caminho para aquela família, tá? Como deve ser feito. Então, o juiz ele vai decidir, é claro, mas ele tem o feeling dele, ele tem ali a noção, ele conhece, ele tem a sua persuasão, mas ele sempre está bem amparado por uma equipe que tem conhecimento técnico, sempre buscando o melhor. Se eu fosse a criança, lógico que eu escolheria o juiz, né, que ganha bem pra caramba, né, e falava, quem que você escolhe ficar com o senhor, pô? O senhor tem um salário aí, ó, que, vixe. Ô Paulo, o programa tá sensacional, o ponto aqui tá avisando que tá dando horário aqui. Tá dando horário, e só lembrando aqui uma última, lembra o Alex, o irmão do Oliveira aqui, o Alex lembrou para o professor deixar as redes sociais, não sei se o professor usa redes sociais para postar alguma coisa jurídica mesmo para os alunos, se não, se usa só para coisa pessoal, não tem problema. O pessoal tá falando o programa sensacional, o professor é show de bola, o pessoal tá... Você vê como passa rápido o bate-papo, né, professor? Vai uma hora a gente nem percebe aqui que Valéria, passou. Esse professor é fera. Eu agradeço aqui o convite, eu tenho o meu Instagram, tá? Ulian Flávio, tá invertendo meu nome, é o Instagram. Sim. Vocês não vão encontrar nada jurídico lá, porque esse é pessoal e eu gosto bastante aí mesmo. Mas acompanhar os treinos lá do professor, isso, tem bastante coisa bacana lá também, é bastante interessante. E a gente tá indo pro final do programa, a gente vai fazer o sorteio agora, galera. E depois a gente vai se... Desculpa, professor, foi mal. Você viu como que é? Eu peço perdão. O cara falou isso também da gente iniciar o programa todo o tempo. Não corta o professor, não corta o professor. Isso acontece nas aulas, depois que o professor dá bronca, né? E eu tenho o site do escritório, que é frati,
Ulian, ULIAN, .com.br, e também estamos aí no Facebook, Frati Ulian, também advogados. Então ali de vez em quando a gente coloca algumas matérias, algumas informações. Sigam-nos, os bons. Sigam A lá o felicidade professor. do Merchan Free, né, cara? O Merchan é a melhor Merchan coisa. Free, como é que Até fica? brigou com o apresentador pra fazer merchan. Fazer o merchan. Eu vou falar a verdade E que eu ele, quero aqui em cima o meu logo logo. ele hein? não pagou aqui pra fazer o merchan, nós vamos cobrar. Ô Paulo, E aí- não esquecendo pra gente fazer o sorteio, os agradecimentos depois daquela homenagem lá. Só pra gente Sim, não esquecer, sim, tá? com certeza. Vamos lá então no sorteio? Vamos lá? É, O Código são de Processo. dois, né? Código de Processo direto do Senado Federal. Atualizadíssimo, 2019, novinho. Vamos lá. Número 3, Camila. Número 3, Camila. Qual que tem Camila. algum sobrenome? Camila Lazarini? Camila Com Conká K. Ó, o acabou Thiago de já vai ganhar entregar na um quarta-feira código de pra ela. processo civil. É, Eu posso isso aí. entregar quarta-feira, eu tenho Aí, aula. Também. Autografado. Autografado, show de Aqui bola, o Código de Camila. Processo Civil. E agora o, A doutrina curso aqui, de o Direito curso de Processual Civil. Humberto Teodoro Júnior, muito bom mesmo. Humberto Teodoro Júnior. Esse é show de bola. Vamos lá. É isso? Número 1, Roberto Silva. Roberto Silva. Que é o Roberto Silva. Roberto Silva. Parabéns, Roberto. Ganhou uma obra fantástica. E aqui, pessoal, depois das perguntas aqui, na medida do possível, depois o professor pode entrar aqui no bate-papo que ficou na nossa live, vai ficar salva no Facebook. E aí, alguma pergunta a mais pode responder, professor? Depois também a gente certeza. consulta aqui o A A professor. Valéria tem uma muitas pergunta. dúvidas, muitas perguntas. Tem Valéria, a bastante gente vai procurar pergunta. te responder as Infelizmente perguntas. não vai dar tempo de responder todas, mas a gente, na medida do possível, vai tentar responder. E então vamos para as considerações finais. No final ainda vou fazer uma homenagem a um amigo aqui que se foi. Então, Oliveira, as considerações finais. Pessoal, obrigado pela audiência, obrigado, professor Flávio, foi um prazer receber aqui. A gente brinca, né? Mas eu falo assim, que o Flávio é um excelente pessoa, é um cara extraordinário. Eu falo para ele, brinco com ele, eu tive muita dificuldade em processo civil no 5º semestre, fui muito mal mesmo, mas é um cara que exige muito e que hoje, fazendo a prática, eu falei para ele, né? Eu falei, como eu aprendi? Eu lembro do que ele falava na aula, eu falei, pô, agora abri a cabeça, eu fui mal no 5º semestre por culpa minha. A culpa é do aluno, né? Com um professor como o Flávio, a culpa é do aluno. E hoje eu agradeço, porque é um excelente professor, veio aqui com o nosso convite, uma live extraordinária, o pessoal gostou muito, muitas perguntas. Obrigado a todos, obrigado ao Paulo, ao Thiago, professor, obrigado mais uma vez. Obrigado, pessoal, pela audiência, ao Coronel que entrou na nossa live, o Coronel Lucena, que, como o Cobra lembrou aqui, está acabando com os pancadões aqui, os bailes funk estão sumindo na nossa região, está combatendo a criminalidade, parabéns ao trabalho do Coronel. E quarta-feira você está de novo aqui. E quarta-feira estou aqui, TV Cobra Notícias. Amanhã, lembrando, né, que o pessoal vai estar lá comigo. Vou dar uma comentadinha. Pode dar um Pessoal, recado. amanhã eu vou receber um prêmio do Jornal da Zona Leste com muita honra, muito prazer. O Paulo é meu padrinho, vai estar lá junto comigo recebendo o prêmio, né? Também vai, Vamos. o nome dele vai estar lá também, de que bola. é um prêmio que existe há 32 anos, é um prêmio muito tradicional do Jornal da Zona Leste, na Mansão Adélia Prado, onde é empresário e empresa do ano, 2019. Meu escritório teve o prazer de ser indicado a receber esse prêmio, um prêmio onde recebem grandes empresas de Poline, sabe, Shopping Anália Franco, você tem grandes empresas e empresários recebendo esse prêmio. E vou ter o prazer de ter vocês comigo lá amanhã. Isso aí, Obrigado. Sucesso, parabéns. Considerações finais, Thiago? Bom, só não vale chorar, né, professor? Você estava vendo aí as homenagens. Aproveitar também e fazer aquela homenagem que ainda não recebi minha prova. Não sei a nota que eu recebi. Ainda, né? Então, Quarta-feira. é um extremo professor, de muita qualidade. Brincadeiras à parte. Mas, eu também confesso que sou meio igual o Oliveira ali. Civil não é muito o meu forte. Mas, realmente, você só não aprende na aula do Flávio se você não prestar atenção e não se dedicar. Eu assumo que civil não é muito ali meu forte, mas a aula é excelente. Não tem como você sair, ele pergunta, tem alguma dúvida? Ficou? Não, então, já que o silêncio é total, eu vou entender que todo mundo entendeu a matéria. Vai seguindo e mais de uma forma que todo mundo pôde ver aí agora, nas explicações, sempre muito bem pontuadas, tudo muito explícito.
Então agradecer aí ao professor, né? Sabe como é que é, né, professor? E aproveitar aqui agora para o pessoal também, que foi uma live muito boa. Bastante gente participou, mandou seu recado, compartilhou, participou. E lembrando também que depois vai subir para o YouTube, tá? O nosso canal lá no YouTube, CADSP. CADSP também, isso aí. Tem no Instagram, segue a gente lá, Facebook. Legal, valeu galera. Show de bola. Professor, suas considerações? Eu só tenho a agradecer o A gente que convite, é uma experiência nova para mim, como eu disse, fiquei muito feliz e o que me deixa mais contente e confiante nos meus alunos é saber que funciona, né? A gente está ali, dedicação, às vezes nós não temos os melhores instrumentos de trabalho, mas com carinho, com amor, com vontade, a gente consegue fazer com que o aluno ele venha, que o aluno, não só pela chamada, mas que ele venha, que ele estude, que ele se dedique e que ele consiga alcançar o objetivo. Então a gente, como professor, a gente está ali como facilitador para o aluno. E eu vejo, existem muitos alunos que não estão na área, que começaram a graduação porque a política nacional hoje é de facilitar o ingresso nas instituições, mas a base ela acaba sendo muito precária. Então a gente precisa moldar e construir desde ali da base o aluno, que ele chega sem os conhecimentos básicos. E quando chega aí no 10º semestre, a gente vê a aprovação, quando chega lá no 6º semestre, 8º semestre, 7º semestre, e vê que os alunos estão dedicados, eles estão tentando. Esse é o maior combustível que nós temos. Então, agradeço, obrigado por serem os alunos que são e continuem nessa tarefa aqui, nesse trabalho que eu achei excepcional. Eu não conhecia, apesar da amizade nos corredores da instituição, mas quero ficar mais próximo aqui de vocês para fomentar esse trabalho, que vocês só evoluam e cresçam, que o caminho é esse. Parabéns aí a vocês. Viu? Obrigado, professor. E lógico que se não fosse essa grande profissional, uma pessoa maravilhosa, também não estaria hoje aqui sendo convidado, porque é igual eu falo, apesar de ser um programa aqui da comissão e a ideia é trazer, a gente também preza em trazer os amigos, os grandes professores, as pessoas que marcaram também essa nossa passagem na vida acadêmica. Lembrando aqui que se na possibilidade, se o professor tiver a condição, mexer na agenda dele, que eu sei que é bem corrida, se puder voltar, porque é um ramo do direito que tem muito questionamento, assunto, não esgota o assunto. Muito tipo de condições diferentes. Então, se puder, como o professor falou na parte empresarial, depois voltar com uma nova pauta para a gente poder esclarecer aí o pessoal, será muito bem grato para nós. Com certeza é a primeira de várias. Sim, já fica o convite para o retorno. E pessoal, hoje eu encerro o programa aqui dando, infelizmente, uma notícia triste. No sábado nós tivemos a infelicidade, né, de receber essa notícia de um colega nosso da Universidade 9 de Julho, aqui da Vila Prudente, campus de Vila Prudente, do 8º semestre, nosso colega Nicola Lembo. Ele veio a falecer de uma infecção hospitalar generalizada. Ele foi internado para fazer uma cirurgia simples de uma infecção uma úlcera no estômago, e contraiu essa infecção no hospital, que complicou o quadro de saúde dele. Ele acabou vindo a falecer no sábado. O Nicola, como eu disse, estava no 8º semestre, ele era escrivão da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Então hoje a gente encerra o programa aqui com bastante tristeza e uma salva de palmas para o Nicola aí, que fica na nossa memória.